Olá, estamos aqui novamente para falar de ESG. No ABCD ESG, hoje falamos de sustentabilidade na área de mobilidade. Para conversar conosco sobre isso, nós estamos aqui com o João Rezende, que é Head de Marketing da BuzzUp. É isso mesmo? Você tem o nome? Exatamente, Sabino. Obrigado por ter vindo. O que é a BuzzUp? Eu que te agradeço o convite, é um prazer estar aqui. A BuzzUp, ela surgiu como uma plataforma de gestão que atua diretamente no fretamento corporativo. Então pensa que a gente surgiu para otimizar a forma com que as pessoas se locomovem, sejam em grandes cidades ou também nas cidades periféricas. Tá? Então o nosso grande objetivo é fazer com que as grandes cidades que crescem de uma maneira desenfreada pensem na mobilidade como um problema que já existe e que cresce cada vez mais, ainda mais quando a gente pensa na sustentabilidade, e fazer com que o transporte compartilhado surja como uma opção eficiente, não só através do transporte público, mas também do transporte privado, através dos operadores que a gente já tem no Brasil. Então a gente brinca que a gente é uma empresa de ônibus sem ônibus. Como é que funciona? A gente funciona da seguinte maneira. Pensa que a empresa que trabalha ou não com transporte fretado hoje, ela está procurando uma nova solução para poder levar os funcionários e depois transportá-los de volta para casa de uma maneira eficiente, seja com um operador de ônibus ou através de uma plataforma de gestão que ainda não é muito procurada porque é algo que é muito novo, né? A gente está falando de um produto que não existe no mercado há muito tempo. Então, você chega na gente, a gente vai te explicar e vai sentar junto como a gente consegue reduzir o número de rotas que você usa, ou então como a gente consegue, de uma forma eficiente, aplicar rotas para levar os seus colaboradores para o trabalho, e a partir daí sentamos juntos, fazemos todo um estudo da empresa, então onde esses funcionários estão, quais são as formas que a gente pode fazer inteligente para construir essas rotas, minimizando a quantidade de ônibus que a gente coloca na rua, ou van, ou seja qual for o transporte, minimizando também o uso do transporte privado, né, do carro principalmente, e fazendo com que dessa forma a gente tenha menos emissão de carbono e, consequentemente, um mundo mais limpo, né? Quer dizer que o cliente final de vocês é a empresa. Isso, exatamente. Apesar do colaborador usar a gente no dia a dia e ter um aplicativo para fazer o acompanhamento, por exemplo, do trajeto do fretado, então ele pode ver se o transporte está chegando, ele não precisa mais ficar lá na rua horas esperando aquele transporte chegar. Então, assim, a gente brinca que também tem a parte da sustentabilidade social, né? Porque a gente sabe que existe um grande problema no Brasil de transporte público. Então, quando a gente pensa principalmente nos funcionários de chão de fábrica, que estão mais isolados das grandes capitais, não existe uma solução eficiente de transporte para você conseguir chegar e ir embora do seu trabalho. Então, que seja segura, que seja confortável, que você não precise de 5 conduções diferentes, o que, de certa forma, diminui muito a qualidade de vida do colaborador e, consequentemente, a sustentabilidade social, né, quando a gente fala nesse sentido, acaba também sendo muito prejudicada. Me diga uma coisa, como é que funciona esse aplicativo? É só baixar e aí o funcionário, o colaborador começa a usá-lo imediatamente? Então, a gente hoje tem 2 formas de utilizar a nossa solução. No Brasil, a solução que é mais forte é a solução onde a empresa contrata a gente e aí passa a oferecer o serviço para o colaborador. Quando o colaborador passa a utilizar a BuzzUp, ele passa a ter acesso a um aplicativo onde ele já tem um usuário, um cadastro e já está associado a alguma rota específica que foi construída em parceria com o RH da empresa. Então ele vai passar... Ou seja, o RH da empresa informa para o aplicativo, para vocês no caso, onde esse funcionário, esse colaborador mora, como é que ele vem trabalhar? Exatamente, assim, lembrando que, assim, respeitando todas as questões de privacidade de dados, principalmente, a gente faz em conjunto essa roteirização baseado nos endereços dos funcionários que estão atualmente na empresa e entende qual é a melhor forma, conduzindo o veículo por menos quilômetros possíveis e com a menor quantidade de veículos possíveis, a gente consegue transportar todos aqueles funcionários até a empresa. E aí esse funcionário passa a ter um aplicativo onde ele utiliza um QR Code para embarcar no momento que ele entra no transporte dele e também onde ele pode acompanhar todo o trajeto do transporte para ver se ele está chegando, se não está chegando e tudo mais. Então, além de ser uma forma de você levar mais eficiência, conforto e segurança para o colaborador, também é uma forma de você melhorar a gestão do RH
quanto ao transporte. Porque você pensa que se você não tem esse tipo de controle, muitas vezes o operador de ônibus ele pode fazer uma rota que foge do caminho, ele pode fazer uma rota que é maior do que o necessário, e a partir do momento que eu garanto que eu rodo o mínimo possível baseado na minha necessidade, a gente acaba atuando efetivamente também no lado da sustentabilidade, além de pensar em todos os ganhos para a empresa como um todo, no sentido de que você está usando menos ônibus, você está andando menos quilômetros, ou seja, as suas emissões de carbono são muito menores. Você explicou para a gente como é que o colaborador utiliza a plataforma. A empresa, ela organiza tudo isso com vocês, com que antecedência? Ou na medida que houver a demanda do colaborador é que vocês organizam isso? Pensa que a empresa é um organismo vivo, né? Então ela está sempre contratando funcionários, demitindo, alguns entram em férias. Então acaba que é um serviço, é um trabalho que é muito coordenado com o RH da empresa até a gente ter todo o projeto estruturado para a gente conseguir implementá-lo. Então a gente precisa ter toda essa rodada de entender quem são os funcionários, onde eles estão, esse vai e vem de informações, onde a gente pega esses dados para poder trabalhar de forma eficiente. E aí no meio do caminho entra um funcionário, sai um funcionário. Então acaba que a otimização ela é constante. A gente tem que estar sempre atuando em cima disso e eu acho que é um dos principais pontos que faz a BuzzUp ter sucesso aqui. O fato da gente estar atuando de forma contínua nessa otimização, né, dado que essas empresas são organismos vivos. E acho que é legal ressaltar também que lá fora o modelo ele é um pouco diferente, né? Como a gente é uma empresa global, lá na Europa a sustentabilidade é um tema que está muito mais em pauta do que aqui no Brasil, né? Hoje em dia, apesar da gente saber da importância. Então, o transporte lá, ele funciona de uma maneira diferente. Lá a gente usa o que a gente chama de transporte compartilhado entre empresas. Então, pensa que você, como empresa, você não é grande o suficiente para lotar um transporte. Então, você não conseguiria contratar. Mas a partir do momento que você, por exemplo, está no edifício comercial ou está num condomínio de indústrias, que você tem outras empresas que também não têm uma demanda muito alta, mas que se você unir forças, você consegue oferecer um serviço de forma eficiente e muitas vezes fazendo com que essa empresa terceirizada, ela também entre na conta, vai sair mais barato para você. A gente consegue fazer um modelo onde seja um serviço oferecido pelo próprio condomínio, por exemplo, e que o consumidor final, através do aplicativo, reserve o assento dele e faça o pagamento também. Então pensa que além da solução empresarial, existe a solução que é focada no consumidor final, que usa no dia a dia, né, que é um colaborador de alguma empresa e que quer de forma independente contar com uma maneira sustentável de se locomover. E vocês cobram esse serviço só da empresa, não do colaborador? No caso desse serviço que a gente tem, né, que a gente chama de sharing lá fora, que é o serviço compartilhado, o colaborador paga. Tá? Aqui no Brasil a gente não opera nesse modelo ainda. Paga para vocês ou paga para a empresa que repassa para vocês? Ele paga para a gente que repassa para a empresa. Ah, entendi. Tá? Então pensa que a gente está fazendo todo Vocês esse fazem serviço. a gestão da frota também. Exatamente. Pensa que a empresa, o core business dela, né, o negócio dela não é o transporte, não é o serviço de transporte. Então, se eu coloco essa responsabilidade da gestão na empresa, acaba que eles vão precisar contratar equipe e tudo mais, então não é uma solução mais eficiente. Então, acaba que a gente faz toda essa gestão do transporte, da lotação do transporte, se precisa de novas rotas, para garantir que ninguém fique de fora. A gente tem um serviço de atendimento que é 24/7 também, e é um atendimento humano, que é uma coisa que faz muita diferença também, principalmente quando você fala com empresas que trabalham com turnos 24/7, que não param. Então, imagina um colaborador que está 3 horas da manhã na rua, esperando o ônibus e o ônibus não passa. Então, ele ter um atendimento que ele pode ligar a qualquer hora e que vai resolver o problema dele, também tem contribuído muito para a gente. Isso é um dos serviços que a empresa presta. E o outro é rotas alternativas. Como é que funciona isso? Então, são, na verdade... um Waze particular de ônibus? A gente chama rotas otimizadas, a gente gosta de dizer, Tá, mas a gente compara muito também com o Uber, né? Por causa da questão de você poder acompanhar no mapa o trajeto, ver em qual ponto ele parou, se vai vir para o próximo ponto. Então, isso envolve toda uma questão de inteligência e também tecnologia, né? Então, a gente tem esse aplicativo e esse time de tráfego, que é quem está acompanhando o trajeto em tempo real. Então, a gente tem sinalizações de se o ônibus não saiu no horário que ele tinha que sair, porque todos os pontos, eles têm horário. Então, o colaborador sabe que ele tem que estar às 3h07 da tarde em determinado ponto e pode acompanhar tudo através do aplicativo.
Então, a roteirização inteligente, né, otimizada, nada mais é do que isso, em entender onde esses colaboradores estão, entender como a cidade se comporta também, porque você também tem trânsito, isso também influencia no trajeto, principalmente quando você fala de um cliente que ele é de fábrica e que não para. Então, você pensa que um atraso, às vezes, ele tem um impacto muito grande na produtividade. Sim. Então, assim, para o empreendedor, é extremamente importante pensar em todas as etapas do trabalho do colaborador, desde o momento que ele sai da casa dele até quando ele chega no trabalho, porque não é só, como eu disse anteriormente, a sustentabilidade social, ela é um tema que também é muito importante. Então, se você pensa que o colaborador tem que pegar 3 tipos de transporte diferentes para chegar no trabalho e ficar horas esperando no ponto, e quando ele está no transporte, ele está correndo um risco, ele está exposto, ele não pode pegar o celular dele, isso influencia na forma que você trabalha e que você rende no seu dia a dia. Então, acaba que a gente influencia de forma direta na produtividade dos colaboradores também. E isso também tem contribuído muito para fazer com que o nosso negócio se desenvolva. Então, acho que olhar para o lado social e olhar para o lado sustentabilidade no Brasil são temas que, para qualquer empreendedor, são extremamente importantes para o negócio dar certo. Aquela coisa da empresa isentona acabou, né? De você não querer se posicionar para determinados temas, não existe mais isso. Inclusive, o tema da minha monografia foi um livro chamado Love Marks, onde o principal conceito é de que as pessoas elas não consomem mais produtos, elas consomem ideias. Né? Então, você se torna defensor de uma marca pela forma que ela se posiciona. Então, por isso que para a gente se posicionar não só com as outras empresas, mas também internamente no assunto da sustentabilidade. Então, poxa, a gente não gosta de utilizar papéis para comunicados. A gente estimula nossos clientes a não utilizarem flyers, por exemplo, quando forem comunicar para os colaboradores sobre a implantação da nossa solução. Então, vamos fazer vídeo, vamos fazer um material digital. Então, acho que a sustentabilidade ela está da porta para fora e da porta para dentro também. E eu acho que isso é importante e isso conduz muito a gente no nosso dia a dia, seja aqui ou na Espanha. Maravilha. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessas operações internacionais e a história da empresa também. Conversando hoje com o João Rezende, que é Head de Marketing da BuzzUp, uma empresa de soluções de mobilidade para frotas corporativas. Daqui a pouco a gente volta. ABCD ESG de volta hoje falando de sustentabilidade de frotas corporativas, especificamente de uma empresa que está se dedicando a otimizar esse trabalho que de alguma forma as empresas têm para organizar o transporte dos seus colaboradores. Nós estamos conversando com o João Rezende, que é Head de Marketing da BuzzUp. Ele falou no primeiro bloco como é que funciona essa solução e a gente queria entender um pouquinho da empresa agora. Antes de mais nada, João, essa é uma solução só para grandes empresas ou o pequeno empresário, o médio empresário, até o empreendedor, o novo empreendedor pode contar com isso também? A gente tem essa responsabilidade de não atender só grandes empresas. Acho que a BuzzUp surgiu justamente pensando no transporte compartilhado. Então, pensando em maneiras de que pequenas empresas hoje que não podem contar com esse tipo de serviço possam contar através do compartilhamento. Então, lá atrás, né, quando os nossos fundadores, em 2016, pensaram na BuzzUp, eles pensaram na BuzzUp justamente com foco no pequeno negócio e também na sustentabilidade. Então, para a gente é extremamente importante entregar, seja qual for o tamanho da empresa, o mesmo serviço com a mesma qualidade. Só que de uma forma diferente, né? Como a gente fala de uma empresa pequena, muitas vezes ele não pode pagar a conta sozinho. Isso. E é aí que surge o serviço compartilhado. Então, que são empresas que estão fisicamente em locais próximos e que podem compartilhar aquelas rotas. E aí, claro, cada uma na sua proporção, fazendo o pagamento daquela conta. Então, dessa maneira, a gente consegue dar acesso para o pequeno, para o médio empreendedor a esse tipo de solução. Por exemplo, a BuzzUp ela fica em Alphaville. Uhum. E diversas empresas ficam em Alphaville, né? E a gente sabe como é. E essas empresas, elas se juntaram no início da BuzzUp, através de uma administradora que fica lá e que, enfim, administra a maioria dos edifícios comerciais na região, para montar um serviço que fosse de São Paulo para Alphaville e que não atendesse necessariamente uma única empresa.
mas que atendesse a região como um todo e que essa conta fosse compartilhada entre as empresas. Então, dessa maneira, a gente consegue entregar o serviço para um empreendedor que não é grande hoje. Quantos clientes vocês têm hoje? A gente hoje tem, no Brasil, são cerca de 6 grandes clientes. A gente tem 5 dos 10 maiores varejos do Brasil. Então, acho que essa é a maior prova. Mão de obra intensiva, né? Portanto... Exatamente. Então, assim, o principal problema, que não é nenhum problema, mas acho que o principal desafio que a gente tem é a questão do negócio ele ser muito operacional. Então, o transporte, ele tem turnos rodando o tempo inteiro. E trânsito, você sabe como é, né? A gente tem problemas acontecendo, atrasos, ou então o colaborador não está no ponto, e tudo isso acontece a todo momento. Então, para a gente, assim, a operação ela é o principal foco da Buzzap hoje, para a gente garantir que os clientes que a gente atende, então, a gente está falando de Amazon, a gente está falando de O Boticário, a gente está falando de Ambev, de Via Varejo. Então, como eu disse, a gente tem 5 dos 10 maiores varejos do país hoje. E para esses negócios é extremamente importante a gente trabalhar de uma forma extremamente eficiente. Porque quando você abre mão da gestão interna de alguma solução, você está contando que isso seja bem feito fora da sua casa. Então, o nosso principal desafio é esse, né? A gente conseguir garantir operacionalmente que as coisas funcionem. Então, seja através de um atendimento que funciona bem 24 horas por dia, ou através de um controle de tráfego e rotas que funciona bem de forma otimizada. Então, o motorista não iniciou a rota, meu time de operações já está ligando para ele para saber o que está acontecendo. Por quê, né? Exatamente. Bom, nós falamos aqui sobre empreendedores e para empreendedores. Conta um pouquinho a história da Buzzap, como é que ela começou, qual o tamanho da Buzzap hoje, como é que ela pode servir de inspiração para aqueles que estão começando um negócio. A Buzzap, ela surgiu em Barcelona, em 2016, quando os nossos 3 fundadores, né, um deles brasileiro, que é o Danilo Tamilini, ele, enfim, já trabalhava no mercado de transporte aqui no Brasil, foi estudar no exterior, acabou conhecendo o Rui. Há quanto tempo isso, mais ou menos? 2016. 16, tá. Isso, tá? Então ele conheceu o Rui e a Eva, que são os outros fundadores da empresa, e num trabalho de faculdade surgiu a ideia da Buzzap. Como várias empresas de tecnologia. Exatamente. Então, 3 cabeçudos se reuniram com uma grande ideia num mercado de sustentabilidade, num mercado de mobilidade, num tema que é extremamente importante, que é a sustentabilidade. Então, a Buzzap, ela surgiu com o tema sustentabilidade, apesar dela estar envolvida na mobilidade, pensando em como a gente poderia ter uma alternativa ao transporte privado e que fosse eficiente. Porque o transporte público, né, por mais que a gente gosta de falar que as coisas não funcionam no Brasil, ele não funciona bem em diversos lugares do mundo, inclusive em países desenvolvidos também. Então, eles pensaram nessa solução, criaram baseado no serviço de compartilhamento e aí começaram a vender o projeto. A gente conseguiu lá atrás vender o projeto para um fundo que trabalha justamente com soluções de mobilidade e foi aí que tudo começou lá na Europa, em Barcelona, um negócio focado na parte do compartilhamento. E aí o Danilo pensando, cara, o Brasil é um mercado absurdo, existe um problema gigante de mobilidade e um distanciamento muito grande também entre empresas e colaboradores, principalmente quando você fala em fábricas, né? Que tem N incentivos para se estarem fora das grandes capitais por falta de espaço e que, por conta disso, não conseguem ter acesso a uma boa mão de obra. Então, no futuro, isso foi se desenvolvendo e com os clientes que a gente já tem hoje, a gente, inclusive, consegue influenciar na contratação dos funcionários para que as contratações elas respeitem as rotas. Então, quando eu vou contratar alguém novo, essa pessoa está perto de uma rota que eu já tenho. Então, é todo esse conceito que vem por trás da Buzzap, né? Então, essa pequena adaptação, quando a gente veio para o Brasil, porque a gente tem um mercado aqui que é muito diferente, né? Quando a gente fala de emprego de tecnologia, em mobilidade, principalmente aí num mercado como indústria, onde tem um perfil de colaborador que não tem muita afinidade com tecnologia, com ter que usar o aparelho celular para embarcar, ou que não tem um pacote de dados infinito e que não está disposto a colocar aquele pacote de dados para ser consumido, né, através do transporte que ele vai para o trabalho, isso foi um grande desafio e fez com que a empresa precisasse se adaptar muito. Então a gente surgiu em 2016, veio para o Brasil em 2018, com um produto
que precisou ser muito adaptado para a gente conseguir atender bem o mercado daqui. A empresa cresceu rapidamente, né? Você chegou aqui em 2018, em 5 anos ela já se consolida aí, pelo menos nesse mercado de empresas varejistas, como seus clientes, de uma maneira muito forte. Isso significou provavelmente que vocês fizeram uma pesquisa aqui no mercado. Como é que é essa questão dos dados, da questão da mobilidade, considerando os colaboradores de grandes empresas aqui? O que vocês pesquisaram? Assim, primeiro de tudo, foi entender um pouquinho do mercado de mobilidade, principalmente nas grandes cidades, tá? Então, a gente sabe que hoje no Brasil, segundo os dados da própria Secretaria Nacional de Trânsito e Infraestrutura, são 60 milhões de carros registrados no país, tá? Desses 60 milhões de carros, a gente tem 3,6 milhões, mais ou menos, que tem mais de 20 anos, ou seja, que emitem muitos poluentes. E esse aumento do número de veículos, ele é exponencial. Então, a gente tem mais pessoas comprando veículos, a gente tem mais veículos na rua e numa conta que não fecha, né? Porque as estradas não se ampliam nesse ritmo, as ruas também não tem mais espaço para a gente ampliar, como a gente já fez aqui em São Paulo. Então, acaba que tudo isso corrobora para a premissa do nosso negócio, que é o transporte compartilhado. Então, a gente entendeu que a principal solução que existe hoje para o problema de mobilidade, que é o transporte privado, ela não é sustentável. E quando você pensa no transporte, na micromobilidade, né, que é uma grande solução nas grandes cidades também, que é a bicicleta, que é o patinete, enfim, que são os veículos também individuais, mas que não são automatizados, esse tipo de solução ela não atende todo mundo. Então, por mais que ela seja algo que está em pauta e que contribui, quando eu falo do uso em massa, eu não posso pensar na micromobilidade como solução. E daí surgiu a ideia do transporte compartilhado. Como eu disse, o próprio Danilo, que é um dos nossos fundadores, já trabalhava no mercado de mobilidade no Brasil e acabou trazendo um pouco dos insights, do conhecimento dele, para que, olha só, existem N empresas que estão passando aperto porque não conseguem ter acesso a uma mão de obra qualificada, porque elas estão num lugar que é distante, ou então não conseguem manter aquela mão de obra no local, porque você, enfim, é muito desgastante. Poxa, eu vou ter que gastar mais de 1 hora para chegar até o trabalho. Exatamente. Vou ter que gastar 3 horas, aí eu vou para um transporte público, vou estar em risco, vou estar lá, não vou poder mexer no meu celular durante 3 horas, então são 3 horas perdidas do meu dia. Agora, com o Dia das Mães próximo, é legal a gente ressaltar também, não vou ter tempo para ficar com a minha família. Sim. Então, que a gente sabe que isso também é importante na vida, né? Trabalho não é tudo. Sim. Então, para o empreendedor, a gente sabe que também a gente brinca com essa coisa de não dormir, porque você tem que se dedicar ao seu negócio, mas o lazer também é extremamente importante. Então, saber que a gente consegue influenciar de forma positiva no meio ambiente e também no lado da vida da pessoa, do colaborador, pra gente é o que move o nosso negócio aqui no Brasil, que é o que eu acho que faz crescer tão rápido aqui também, né? Entregar benefício tanto para a empresa quanto para o colaborador. Então, todo mundo sai ganhando. E eu acho que é isso que faz, enfim, os olhos crescerem quando a gente fala da Buzzap aqui hoje no Brasil. Vocês falaram que estão em São Paulo, vocês estão no Paraná também, pelo que eu entendi, por causa do Boticário. Isso. O Boticário a gente cobre na região do Espírito Santo. A gente está no Espírito Santo, a gente está na Bahia, a gente está no próprio São Paulo, a gente está agora negociando para entrar no Rio de Janeiro. Então, se eu contar todas as cidades que a gente cobre hoje, são cerca de 40 cidades que a gente cobre e a gente transporta diariamente cerca de 50 mil vidas. Uau! Então, 50 mil pessoas, a gente está tendo o prazer, né, de ter a confiança de ter a vida transportada por nós. Ainda mais agora, não vou poder deixar de ressaltar, a gente está em maio, que é um mês extremamente importante para a gente, que é o Maio Amarelo, que é um mês de conscientização e prevenção de acidentes no trânsito. Então, a gente tem feito algumas campanhas também a favor disso. E eu acho que, de novo, isso está 100% ligado também à sustentabilidade. Quando você pensa no lado social e no lado do impacto dessa conscientização, né, na cabeça de cada pessoa. Ou seja, nós não estamos falando só nas 3 letrinhas, E, S, G, não estamos falando só do S, mas estamos falando das 3, de alguma forma, né? Então, a gente está falando de tudo. E, como eu disse anteriormente, é o que é importante para fazer uma marca dar certo hoje, né? Para fazer uma empresa dar certo hoje. É você se posicionar contra esses temas. Então, uma empresa que trabalha com mobilidade e que não pensa numa solução que seja sustentável no médio e longo prazo, ela vai morrer. Isso é um fato.
Uma empresa que pensa nas grandes cidades, em soluções para as grandes cidades e que não vê os problemas que essa solução pode trazer ou como resolver os problemas que já existem nessa solução, ela também está fadada a morrer. E a gente sabe que startup hoje, a mortalidade é muito alta. 99% das startups que nascem morrem. Sim. Então, para garantir que, pelo menos nesse sentido, você está indo no caminho correto, acho que é muito importante você pensar na sustentabilidade. Para a gente encerrar bem rapidinho, a gente sempre pede no final uma dica para o empreendedor no que diz respeito ao assunto ESG. Você consegue dar uma mensagem final aí para a gente, por favor? Para quem está empreendendo, eu acho que, como eu disse, a sustentabilidade é um tema do futuro, para não dizer do presente, né? Então, você se posicionar e entender como a sua solução pode contribuir para um planeta mais sustentável, com certeza vai fazer com que o público que conhece a sua marca se engaje mais, vista a camisa e se torne até um defensor do seu produto, porque a partir do momento que ele vê que você não criou aquele negócio, pelo dinheiro, e que existe um propósito por trás daquilo, a pessoa vai comprar a sua ideia. Então a minha dica é: seja honesto, seja sincero e pense em como resolver os problemas que existem hoje, porque isso é extremamente importante para as pessoas gostarem do seu negócio. Nós conversamos hoje aqui no ABCD ESG com o João Rezende, que é Head de Marketing da BuzzUp. BuzzUp, que é uma empresa preocupada em soluções para a mobilidade, principalmente com respeito a ônibus, a transporte corporativo. João, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu te agradeço, Sabino. Foi um prazer e até a próxima. Volte sempre. O ABCD ESG volta na semana que vem, sempre falando de sustentabilidade, sempre falando de meio ambiente, sempre falando de governança. Até lá!